Rocha, que ele participa com a gente por Skype e ele fala direto de Florianópolis. Jefferson, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aí a todos os amigos do Sucesso do Campo. Jefferson, vamos começar assim. Tem umas coisas que às vezes a gente olha, tá tanto nos grupos de produtores rurais, às vezes a gente vê nos sites que são do agro, e fala-se que tanto a agricultura como a pecuária ficaram em dificuldade com essas novas determinações. O que é que está acontecendo? Fabélia, a concepção são, vamos dizer, temas que são muito caros ao produtor rural. Por exemplo, nós tivemos na semana passada, Fabélia, o início de um julgamento muito importante por todo o país. Trata do marco temporal na questão indígena. Marco temporal, para quem não sabe, foi estabelecido em um julgamento lá atrás, na Raposa Serra do Sol, que a data para estabelecimento de uma aldeia indígena era de essa aldeia indígena naquela data, então não valeria, vamos dizer assim, o direito de se instaurar naquele território uma aldeia. E o que acontece com esse julgamento que teve início, até um precedente que vai ser aberto, vem aqui do estado de Santa Catarina, onde se discute a criação de uma aldeia indígena aqui às margens da BR-101, no Morro dos Cavalos, laudos antropológicos fraudulentos, índios vindos do Paraguai, uma coisa assim, um circo de horrores. Nunca teve aldeia indígena ali, foi uma aldeia criada, né, posterior, inclusive, à Constituição. Então, esse é o caso em que estava todo mundo tranquilo, pensando que o Supremo fosse observar o julgamento de tempos que já havia aqui, relativizou o direito de propriedade, porque se acabar com o marco temporal de um grupo indígena, ou mesmo no Brasil, surgem todo dia a classificação, parece que querem dividir o povo brasileiro em indígena, quilombola, ribeirinho. Bom, começar a demarcar áreas sem tipo de ocupação. Basta dizer que isso foi ocupado há 100 anos. Você vem com laudo antropológico, se acabarem com o marco temporal, vai ser isso. Né? Então, isso é muito grave, Fabíola. Isso é um caso, né? Dentre outros tantos. Questão tributária, a gente já vive esse sofrimento desde 2017 com o caso do Fundo Rural, que ainda não foi resolvido. Né? Que poderia ter sido julgado agora em abril, mas o ministro Luiz Fux tirou de pauta e vai julgar sabe-se lá quando. Agora, eu chamo a atenção de todo produtor rural brasileiro que fique atento, se mobilize, fale com a sua entidade, com o seu sindicato, com a sua associação, para ficar, vamos dizer assim, ligado a esse julgamento do marco temporal com respeito à questão indígena. Porque mesmo áreas que hoje não têm aldeia indígena, depois desse julgamento, vai saber. Relativizou-se o direito de propriedade. Então, são assuntos complicados, Fabélia, que eu acho que colocam em risco a nossa atividade. Quando fala desse marco temporal em relação a esse direito de propriedade, a essa questão de aldeias, e fala também para ter esse cuidado, ninguém está aqui querendo excluir aquelas que são reais, não é isso, Jefferson? Exatamente, Fabiana. Inclusive, existem aldeias, tem casos assim, por exemplo, em Chapecó, aldeia indígena que tem cooperativa constituída, os indígenas produzem, né, fazem parceria com produtores, inclusive em áreas que são agricultáveis. Tem exemplos no Brasil inteiro, parecidos no Mato Grosso, mais de 15 mil hectares de produção. Então, nós temos exemplos muito bons da integração do povo indígena, do trabalho, de sucesso de aldeias que há no desenvolvimento do progresso, gerando riqueza.
Mas é claro, Fabíola, que muitas aldeias são cooptadas aí por ONGs indianistas, por antropólogos mal intencionados e ficam vendendo umas ideias absurdas, como ampliação aqui em Santa Catarina, que também é emblemático, né? Uma demarcação de um quilombo, né? Invernada dos Negros, em Campos Novos, Santa Catarina, o que era 300 hectares passa a ser 8.000 hectares. Então, esse tipo de desvaneio por parte dessas ONGs e desses antropólogos, a gente sabe que tem um objetivo muito claro, né? Hoje o Brasil é o maior player da agricultura mundial, sem dúvida nenhuma, o celeiro do mundo, a gente está cansado de repetir isso. O Brasil alimenta 1,6 bilhão de pessoas em todo o mundo, e é claro que esta pressão geopolítica, pela concorrência, nós conseguimos produzir com eficiência e a nossa competitividade simplesmente não tem par em lugar nenhum do globo, então estas pressões acabam acontecendo, querendo, vamos dizer, nos tolher esta oportunidade de consolidar o Brasil como o maior fornecedor de alimentos de todo o globo. Em relação ao Fundo Rural, tem alguma alteração? Você me disse aí, antes da gente entrar no ar, que tem algumas conquistas. Que conquistas que são estas aí que tem sido, que a gente pode mencionar aqui, Jefferson? Exato, Fabélia. Dentro das ações que têm sido movimentadas aí no Fundo Rural, produtores, por exemplo, Fabélia, que fizeram adesão ao refis do Fundo Rural, né? Eles confessaram um débito e estão pagando um parcelamento. O Poder Judiciário, na primeira instância, já vem aplicando aquele precedente da exportação indireta. Então, na semana passada, nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul, né, de um produtor que conseguiu suspender o pagamento do refis e excluir desse refis todas as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras. Ou seja, ele não vai pagar mais o refis do Fundo Rural sobre um valor que não é devido, que é o caso da exportação indireta, porque goza de uma imunidade tributária que está prevista na Constituição. Então, são precedentes favoráveis que, vamos dizer, passou um ano e meio daquele precedente que tivemos sobre a exportação indireta e agora o Poder Judiciário começa a aplicar de forma a permitir que o produtor não recolha o que não é devido. Isso vale, é claro, para quem fez a adesão ao refis, faça a revisão, procure o seu advogado, o seu contador, busque excluir daquela confissão todas as vendas realizadas à Bunge, Cargill, ADM, COFCO, que tiveram por destino o exterior através dessas empresas. O produto teve por destino a China, por exemplo, passou pela COFCO, não incide o Fundo Rural. Então, mesmo ele tendo feito a confissão, o Judiciário tem feito a revisão dessas confissões e permitido que o produtor deixe de pagar e até busque o que eventualmente pagou indevidamente. E aquele produtor que não fez adesão ao refis, também, é evidente, tem o direito de ingressar em juízo ou se valer desses provimentos coletivos, como é o caso dos associados da IBA, que podem buscar desde 2002, Sindicato Rural de Balsas também desde 2002, 2003, Andaterra, enfim, a ProSoja, várias entidades de classe que têm buscado o Judiciário amparar o produtor com esse direito, e o produtor deve procurar o seu contador, buscar estas notas fiscais, enfim, fazer valer esse direito, porque a questão do Fundo Rural, embora nós tenhamos perdido em 2017, nós ganhamos essa tese da exportação indireta em fevereiro de 2020. E é curioso, Fabélia, porque até tem uns assuntos em Fundo Rural que estão acontecendo e a gente não está comentando muito, mas amanhã, quarta-feira, por exemplo, quando reúne-se lá a Comissão da Agricultura, semana passada foi aprovada uma audiência pública a pedido do deputado Jerônimo Gergen. Tem uma mini CPI do Fundo Rural, que está levantando os números do Fundo Rural, do que foi recolhido, do que deixou de recolher, etc. E hoje, Fabélia, eu vejo de uma forma muito clara, o produtor rural brasileiro é credor, novamente, da União, em função da exportação indireta. E aí eu pergunto, por que a União continua fazendo essa briga aí com o produtor? Né? Acho que era o momento de o setor produtivo e a Fazenda Nacional sentarem e buscarem uma composição.
né? Vem lá a União, o crédito do produtor, mas está o produtor buscando crédito da União. Se nós fizermos esse acerto de contas, do jeito que está hoje, o produtor sai ganhando, porque tem um período enorme de indébito. Então, talvez a gente esteja perto de uma composição para colocar fim, de uma vez por todas, a essa história do Fundo Rural. Essa composição que estava indo bem, lá por novembro de 2019, que foi a última reunião que nós tivemos, assim, de um grupo de trabalho efetivo com o ministro Paulo Guedes, mas que, infelizmente, por conta dessa agenda de 2020, dessa pandemia, acabou não acontecendo mais. Mas eu tenho confiança no trabalho da Comissão da Agricultura para retomar esse assunto, e eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade muito interessante. Jefferson, eu não tenho dúvida que isso vai ser muito trabalhoso. Sim, o produtor está lá envolvido com suas atividades, ter que ir para contador, ter que ir para advogado e tudo, mas a orientação para ele hoje, qual é? Olha, Fabélia, de uma forma bem clara, né, bem didática. O produtor que deixou de recolher e não foi notificado pela Receita, eu vou dar o meu exemplo. Já eliminei, vamos lá, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Falta eliminar 16 e 17. Se a Receita não notificar, ocorre a decadência e esse período fica consolidado. A União não pode buscar mais, não pode cobrar o produtor. O produtor que sofreu a notificação, sofreu a fiscalização, ele deve buscar um profissional da advocacia, um contador para orientar e, é claro, excluir desse período que foi notificado todas as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras, a Trade Companies, COFCO, ADM, Bunge, Cargill, enfim, essas empresas que fazem a venda ao exterior. Elimina do alto e também busca o indébito tributário, que é muito importante. Né? Por exemplo, Fabélia, um produtor que está no oeste da Bahia hoje, ele tem um crédito que ele pode buscar de 2002 até hoje. Então, se ele fizer este cálculo do que ele tem a receber por conta da exportação indireta, ele consegue enfrentar, muitas vezes, 1, 2 ou 3 anos de cobrança de fundo rural de vendas internas. Então, fazer este acerto de contas, o que ele tem de crédito e o que ele tem de débito, vai chegar à conclusão de que sai ganhando na imensa maioria dos casos. É claro, dentro dessas atividades, soja, algodão, todas as atividades que buscam aí o mercado exterior. Agora, o produtor que tem vendas internas, vamos falar o caso do pecuarista, aí a situação é mais complexa, porque o pecuarista que vende para um frigorífico e tem por destino o mercado interno, esse não tem o crédito da exportação indireta. Então, a situação dele é um pouco mais complexa. Se ele for notificado, realmente esse período que a Receita pode alcançar, aí ele fica numa situação de fazer a sua defesa, mas sem muito argumento, não tem o que apresentar com respeito ao débito. Né? Mas ainda assim, Fabélia, aquela história, se colocar numa balança de todos os aspectos do Fundo Rural, hoje o produtor pode-se dizer que é credor da União, por conta da exportação indireta e por conta do período todo que, com a briga, a gente levou, nunca desistindo, nunca confessando, e aí o tempo acabou consolidando o não pagamento, a decadência, e isso foi um ganho extraordinário aí para a imensa maioria dos produtores. Mas o Fundo Rural ainda é um problema, né? E ele deve ser, na minha concepção, resolvido. Eu entendo que a Fazenda Nacional e os líderes do setor agrícola têm que sentar numa mesa e chegar numa composição. Né? Um busca crédito, outro busca crédito, então vamos tentar chegar num denominador comum, talvez retomar aquelas conversas que haviam lá em novembro de 2019, e uma iniciativa para que isso aconteça é a audiência pública que o deputado Jerônimo Gergen chamou através da Comissão da Agricultura. Então, a gente tem que olhar cada caso e ainda tem a questão dos pecuaristas, que acaba sendo uma situação mais sensível. Mais sensível, Fabélia, tanto dos pecuaristas, dos produtores, quanto dos pequenos e médios frigoríficos. Né? Os grandes frigoríficos já aproveitaram a Lei 13.606 porque tinham créditos de CSLL, de prejuízo fiscal, e conseguiram resolver a sua vida. Agora, pequeno e médio frigorífico, esse ficou com uma situação complexa, né? Porque pequeno e médio frigorífico acabaram eles entrando com ação,
não descontando do produtor, e aí nessa hipótese o produtor não deve nada, quem deve é o pequeno e o médio frigorífico, só que assumiram esse passivo tributário e aí sem uma resolução, hoje praticamente tem frigorífico aí que se tiver que pagar a conta do Fundo Rural, fecha as portas e ainda fica devendo. E eu acho que é esse o grande drama dessa questão que foi criada por uma, vamos dizer, inconstância jurídica, por uma falta de confiança que nós temos hoje na Suprema Corte e que, infelizmente, o poder público também não deu a resposta efetiva a qual nós esperávamos, né? A gente entende que o governo passou por uma série de problemas e 2020 foi um ano complexo no mundo inteiro, mas nós esperamos que essa agenda da resolução, essa agenda de resolver o problema do Fundo Rural seja retomada. E agora, mais do que nunca, a gente está quase no meio, aliás, já estamos no meio do ano, né? Eu acho que é um momento que já sinaliza aí para começarmos as conversações para tratar da remissão do passivo do Fundo Rural, que a cada dia que passa, Fabélia, fica menor. Aí é que está, é curioso. O passivo lá em 2017 era uma coisa, o passivo hoje é outra. Ele diminui de valor, porque a cada ano que passa e não há o lançamento tributário, a decadência acaba eliminando o direito da Fazenda Pública buscar. Então, se lá falava em 30, 40, hoje talvez 5, 10, a coisa está diminuindo a cada ano que passa. Portanto, fica mais fácil de resolver. E eu imagino e confio na sensibilidade do ministro Paulo Guedes e da sua equipe econômica de colocar na mesa os produtores rurais e o governo. Quem tem crédito, o governo tem crédito, tudo bem, mas o produtor também tem crédito da exportação indireta. Então, fazer uma conciliação, um acerto de contas e a gente começar virando essa página do Fundo Rural, começar uma nova vida daqui para frente com respeito a essas contribuições sociais. Passar a régua, né? Bom, eu quero agradecer a sua participação com a gente, Jefferson. E daqui a pouco, em qualquer hora, aí a gente volta para conversar mais, trazer mais informações para o produtor. Tá joia, Fabélia. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer estar aqui junto com vocês aqui no Sucesso do Campo, que sou um assíduo telespectador e sempre, claro, o Sucesso do Campo é hoje, como eu sempre digo, a grande voz que o produtor rural tem na mídia brasileira. Parabéns, Fabélia, parabéns aí a todo o grupo do Sucesso do Campo e até a próxima oportunidade. Um abraço, obrigada, Jefferson. E o Jefferson também, grande parceiro, que é daquele boi de briga, aquele soldado de frente de batalha. Muito obrigada.